Em um mundo repleto de expectativas, uma das dúvidas mais complexas para nós mulheres é a decisão de ser mãe. Longe da romantização, a maternidade se mostra uma jornada repleta de desafios e escolhas. Diante da busca por autonomia e liberdade, cada vez mais mulheres questionam: ser mãe ou não ser? Vem com a gente refletir sobre isso. Sejam muito bem-vindas, esse é o 13º episódio do podcast Miga, Cê Tá Bem? Eu sou Lenise Melo. E eu sou Samília Tomás. Somos duas amigas psicólogas prontas para abrir o diálogo de forma leve, descontraída e sincera sobre as complexidades do nosso universo feminino. Juntas vamos explorar os desafios e as alegrias que nós mulheres enfrentamos com muita sensibilidade e conhecimento. Então preparem-se, porque aqui a conversa é real, acolhedora e depois do reboliço de reflexões e sensações, a grande pergunta é: miga, cê tá bem? E aí, miga, como o próprio nome do episódio diz, né, que se chama mãe, eu queria saber de ti, né? O que é que vem na tua cabeça, né, quando alguém está falando sobre ser mãe, sobre essa palavra mãe, o que é que vem assim quando tu lê? Pei bufo, né? Pei bufo, eu lembro da minha mãe, né? não tem como. E pra mim, eu fico feliz que a minha experiência com a minha mãe, porque assim, não são todas as experiências com mães, né? Que relembram, né, trazem à memória coisas boas. Mas quando eu lembro de mãe, quando eu vejo essa palavra mãe, só me lembro da minha, né? Que é uma mãe muito, muito maravilhosa, né? Em todos mesmo com todos os defeitos, as coisinhas dela, né? Como a gente sabe, mães são humanas também. Sim. Mas o que mais me admira na minha mãe é o tanto que ela fez, né, e faz ainda, né, por nós, por tudo que ela fez, assim, pelo caráter dela, né, de mesmo meus pais terem se separado, ela nunca colocou a gente contra o pai, né, mesmo ele não tendo sido tão bom, né, pra gente em um determinado momento da nossa vida. E ela sempre foi essa mãe, né, essa pessoa, né, que gostava muito de conciliar, às vezes até besta demais. Por isso que às vezes a gente diz que a gente é besta por conta dela. Não é, mulher. Porque ela é besta demais e ensinou a gente a ser besta demais. E aí, mas agora, assim, né, pensando agora, né, tu perguntou de querer ser mãe ou de alguém que é mãe, né? Eu penso muito também no período de vida que eu tô vivendo agora, né? Eu, com meus 30 anos, tenho muitas amigas mães, né? Aí, pra mim, ser mãe agora seria gravidez na adolescência. Tô brincando. Sim. Não, eu não tenho mais essa sensação. Eu já tive essa sensação de que se eu engravidasse agora, eu seria mãe na adolescência. Sim. Mas é muito engraçado, assim, poder ver minhas amigas mães. E eu admiro tanto, assim, também as minhas amigas. Primas, né? Primas. Muita gente, né, do meu ciclo sendo mãe. E eu admiro, né, mas aí vem também aquela cobrança, né, e aquela dúvida, porque pra mim nunca foi tão claro se eu quero ou não ser mãe, né, até hoje. Tem um determinado momento da vida que eita, com certeza vou ser mãe, né, e pra mim, assim, eu não gosto de romantizar, né, o que é o ser mãe, porque a gente sabe, né? Eu recebi. Nós estamos gravando agora pós Dia das Mães. Todas as mães que eu atendi hoje, todas estavam cansadas do Dia das Mães, né? Cansadas por quê? Porque fizeram muitas coisas, às vezes tiveram que fazer o almoço do Dia das Mães, né? Tiveram que
fazem muitas coisas, né? Questões domésticas, né? De casa. Enfim, né? As mães, elas... É cobrado da maioria delas uma entrega muito grande para outras pessoas, para outras atividades. E existe uma negligência muito grande para elas, né? Para quem é mãe. E eu entendo que, sim, nos primeiros momentos de vida da criança, né? A mãe, ela é a única coisa, assim, que a criança tem, né? Assim, sim. De sobrevivência, de cuidado. A gente sabe a importância do afeto, né? E do cuidado. Nós humanos somos os únicos que precisamos desse cuidado muito grande na infância, né? Então a gente sabe a importância das mães, né? E por conta de toda a importância vem os contrapontos, que é o cansaço, né? E aí eu não sei se eu quero isso pra minha vida, né? Não sei se eu quero negligenciar muitas coisas. Mas aí vem o outro lado, né? Eu acho que é o lado que a minha mãe... Todas as vezes que eu falo sobre ser mãe, e quando eu converso com a minha mãe sobre isso, ela fala. E o que eu percebo também nas minhas amigas e primas que são mães. Aquele sentimento muito intenso, né? E eu, como uma pessoa intensa, eu queria sentir isso, né? Essa sensação de ter ali uma pessoinha que você ama mais do que tudo, né? Então, quando eu penso em ser mãe, é por conta da sensação, né? Desse sentimento, não é nem a sensação, é o sentimento, né? Que você tem por outra pessoa. E aí é isso que me mobiliza. Mas, digo de novo, mas eu não sei se eu quero tudo que tem por trás do que é ser mãe, né? E aí, pra ser mãe, você precisa pensar em outras coisas. Na pessoa que você tá, né? Na sua família, né? Se você vai receber um apoio. Porque pra criar um filho, eu entendo que é uma atividade que é coletiva, né? Não é só... Quando a gente fala sobre maternidade, às vezes tem muito essa solidão, né? Sim. E as mães, elas tomam muito isso pra si. É o meu filho, é a minha responsabilidade, né? E aí, mas não deveria ser dessa forma, né? Existem outras comunidades, outras tribos, né? Que os filhos, eles são criados de outras formas, né? E por que não, né? Pensar nisso, né? Enfim. E tu, amiga? E acabou. E inclusive isso é muito histórico, né? Antigamente, né, as mulheres só estavam ali para cuidar, né, para exercer esse papel mesmo. Então é difícil quebrar essa cobrança, né? É um exercício diário mesmo. Sim. De mudanças, né? Eu também penso na minha mãe quando se fala sobre mãe. Eu acho que eu sou a filha que ela mais gosta. Mas isso... Modéstia à parte. Lógico. Mas isso gera muita coisa pra cima de mim, né? Muita coisa eu pego porque eu quero proteger, porque eu quero cuidar, isso na minha percepção, né? E aí que eu me frustro, né? Porque a minha mãe, ela é uma pessoa adulta, né? Que tem as coisas dela, os jeitinhos. Teimosa. O jeitinho dela. E que nem sempre é fácil de lidar, né? Porque em alguns pontos eu sou bem diferente dela. Alguns eu sou muito semelhante, eu acho, né? Mas outros eu sou bem diferente. E acaba que choca, né? E aí eu já tô reconhecendo alguns momentos quando eu percebo ela ali naquele movimento dela, que é dela mesmo, eu já me saio, né? Já fico em silêncio e tal. O fato de eu não morar com ela também influencia, né? A como está hoje a nossa relação, que eu vejo mais saudável do que se eu estivesse lá na casa dela. Mas é uma pessoa que eu sei que eu posso contar sempre, né? Ai, quero chorar. Sempre. E que eu amo muito, né? Enfim. Porque se eu falar mais, eu vou chorar mesmo. Mas sobre eu ser mãe, né? Uma viagem, pra mim, chega como uma coisa assim, muito distante. Sim. Muito distante mesmo. Como eu tava falando pra ti, né? Teve um momento que eu pensei em não ter, por tudo que é hoje, né? As violências que tem no mundo.
as coisas se acabando, e é catástrofe, e é Sim. coisa, né? Então, dá aquele medo, né? E aí, por um período, eu não quis ter. Aí, depois, eu pensei em ter, né? Porque, sei lá, né? Ter um filhinho ali, saber se ele vai ser a minha cara. Mas nessa romantização mesmo, né? Desse suposto amor, né? Que eu também nem sei como é que é gerado. Sim. Né? Que eu Porque acho... o amor é construído, né? Isso. Né? E aí eu fico pensando, né? Por mais que seja construído com aquela coisinha dentro da sua barriga, mais tal hora nasce. É uma coisinha que você não via, você vê ali na ultrassom e tudo mais. Então, assim, deve ser mesmo uma transformação. Construída ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa instantânea. Não é. E às vezes, acredito que eu acho que a experiência de cada mãe é diferente, né? Sim, com certeza. Mas é muito interessante que eu tenho uma amiga, né? Que quando ela engravidou, ela tinha aquele amor, né? Que foi construído, que não foi esperado, né? Foi uma gravidez que não foi planejada. Sim. Então tinha aquele carinho, né? Aquele amor pela criança dentro da barriga, né? Mas ainda tinha, assim, um pesar, né? Como ainda tem, né? Claro, ainda depois do nascimento. Mas quando a criança nasceu, foi, assim, uma transformação, assim, da percepção e do sentimento mesmo que ela sentiu pela criança depois do nascimento. Não foi a mesma coisa. Ela disse, amiga, é outra coisa, né? Porque ela ficava nessa de, como assim? Será se eu não amo meu bebê, né? Será se eu não gosto o suficiente? Disseram que era diferente, né? Disseram que seria, que desde que souberam era um amor imenso. Pra mim não foi assim, né? Pra mim eu tive que aceitar que aquela criança estava crescendo dentro da minha barriga. Que meu corpo... tanta coisa, meu corpo vai mudar, minha relação com o parceiro, com a parceira vai mudar também, né? A relação com a família, coisa. A relação com qualquer pessoa na rua. É uma pressão muito grande pra fazer tudo muito certo, né? Pra cuidar da melhor maneira, pra educar da melhor maneira, né? E é muito difícil. E fazer escolhas, né? E fazer escolhas porque você tem que pensar ali no que é melhor. E aí é na sua visão do que é melhor pro outro. Né? E aí a criancinha tá lá e recebe tudo da mãe, porque ela é essa pessoa, na grande maioria, né? Essa pessoa que sabe, que é a detentora do saber. Minha mãe nunca que vai querer algo ruim pra mim, né? Então eu vou seguindo e vou crescendo, sendo extensão dela, até que uma hora eu não quero ser mais uma extensão, e aí rebeldia, né? E aí voltando, né? E aí tá a hora, quando dessa minha condição atual, não me vejo, porque enfim não posso, né? Não é uma possibilidade, né? Ser mãe ou pensar sobre isso. Não pode, como assim? Saúde, questão de saúde, né? É. Muito perigoso e tal. Pois é, eu pensei nisso, mas eu tava pensando em outra coisa. Por quê, né? Não sei, não posso, financeiro. Também, né? Botar um menino no mundo não é barato. Mas é sobre isso, e acaba que são outras questões que tomam, né, os meus pensamentos mesmo, que é o rolê financeiro, estabilidade, né? Outras conquistas que eu penso atualmente. Mas ninguém sabe, né? Sim. Quando eu estiver na minha versão 2.0, quem sabe? Quando será? Pois é, ninguém sabe. A versão evoluída. Quando eu penso também sobre esse rolê financeiro, né? É algo que pesa muito também pra mim, né? Porque eu que... eu vou falar igual a Déia do Não Inviabilize. Nós que somos da classe C, que viemos da classe C. Não, a gente que veio de uma situação maior de vulnerabilidade, pobreza, né? É difícil, né, pensar pra mim, né? É difícil pensar em criar uma criança nos moldes que a pobre da minha mãe criou. Sim. Nós três, né? Com emprego muito incerto, com pouco dinheiro, pouca possibilidade, né? Minha mãe fez de tudo assim, né? Até colocava a gente em escola particular, quando separou, colocou em escola pública porque não podia, chorou porque colocou em escola pública, fez o que ela pôde, mas era sempre numa situação de muita privação, né? Eu nem sei
como foi que ela sobreviveu a isso tudo, né? E eu não sei se eu queria isso, né? Pra mim, é tipo, eu quero estar estável pra eu criar uma criança. E eu não me sinto estável financeiramente hoje, né? Claro que eu tô bem melhor do que... eu acredito que até ela, na época, né? Que ela... Sim. Só que... Questão de escolhas, né? Sim. A gente precisa entender o que a gente vai escolher pra nossa vida. Eu não sei se eu quero essa privação, eu gosto de ter meus prazeres, né? Eu gosto de ter minhas comodidades. Sim. Então, essa questão financeira também é algo que pesa, né? Mas aí quando a gente... O que é ser estável, né? Aí já é outro ponto, É outro ponto. O que é Sim. ser estável? Não sei. Quando é que eu vou ser estável? Se existe esse... Eita, esse ponto. Agora estou estável. Não sei, né, também. Talvez seja um lugar inalcançável mesmo, né? É. E aí são várias questões que perpassam nessa figura materna, de cuidado, né? É muito do simbólico também, né? Essa figura, às vezes é uma avó, né? Então, assim, são várias coisas que permeiam, mas aí nesse episódio de hoje, né? A gente tá aqui pra falar sobre esses outros pontos pré-mãe, né? Sim. Essas confusões que passam, né? Por nós, assim, antes de ser. E aí tem uma galera que tem a certeza desde sempre, né? Que quer ser. E aí é sobre isso também, né? Da construção histórica dessa pessoa, né? Que é muito confortável esse lugar. Talvez tenha os seus medos, né? As suas inseguranças, mas é uma conquista mesmo, como se fosse. Não sei nem se é essa a palavra, né? Mas é um objetivo a ser alcançado, é uma meta, né? Um futuro, uma perspectiva de vida mesmo. Sim, porque isso mostra o quanto somos baseados em uma sociedade patriarcal, não é? Ali daquele sonho da família, de ter uma família. O homem, a mulher, os filhos, né? Sim. Esse ideal a se chegar, né? Que é a família, como se fosse um lugar mesmo, né? A se chegar. E muitas mulheres crescem com esse sonho, né? Aí eu quero casar e ter filhos. Sim. Né? Hoje, muita coisa mudou. O pensamento das mulheres, na emancipação feminina, né? Porque falo também sobre os métodos contraceptivos. Hoje nós temos muito mais acesso a esses métodos, né? A informação, a informação sexual, né? Era exatamente isso. Os serviços públicos já oferecem também possibilidade de contracepção, né? E de informação. Então, tá completamente diferente, né? Mas não quer dizer que a nossa sociedade se baseia ainda não permaneça, né? Que é essa ideia do patriarcado, Sim. né? Do sonho, né? De uma família como uma conquista, né? E aí muitas mulheres ficam até se culpando por não quererem ser mãe. Por pensar diferente, né? Por pensar diferente. E ela, além da culpabilização dela mesma, ela também recebe isso de outras pessoas, né? Eu percebi que a minha mãe, a minha mãe vai escutar, porque ela é fã do nosso podcast. Mas eu percebi que ela... Até ia comentar isso e esqueci. Que ela tá me cobrando menos. Antes ela me cobrava, né? O netinho. Hoje ela tá me cobrando menos. Não sei porquê. Sei que foi que aconteceu, a minha mas mãe percebi isso. falou sobre isso. Que uma pessoa perguntou pra ela sobre neto. E aí ela disse que antes queria muito, mas hoje não queria tanto por conta de como está o mundo, assim, né? As coisas que estão acontecendo. Sim. E aí ela tá com esse medo, assim, de ter um neto. E aí, Samília, eu fico pensando que a gente tá partindo de uma sociedade específica, né? A gente tá no interior do Ceará. Então, assim, a galera de capital, né? Que aí já é outra visão mais ainda, né? Esse sonho talvez esteja em outras lacunas da vida da pessoa, mas acaba que tem aquele fantasma, sabe? Porque geralmente as pessoas nessas cidades grandes, né? Tem muito essa questão do trabalho, da independência e tudo mais, né? E aí... Mas existe aquele fantasma, principalmente para nós mulheres, porque se a gente tem que decidir logo. Porque daqui a pouco eu faço 30 e poucos anos.
Pô, mulher, isso aí é... Mas então assim, é uma coisa que o nosso corpo, inclusive, cobra da gente essa decisão. Sim. Né? E aí, não tem nem como a gente não pensar sobre isso, né? Lógico que tem uma galera que se posiciona e posiciona do início ao fim, né? Mas outras ficam com aquela lacuna de eu não sei. Mas uma hora eu preciso decidir, porque um tempo vai passar. Sim. E que não decidir também é uma decisão, né? Nesse ponto também é. E aí tem também a questão da adoção, né? Sim. Que é uma possibilidade, mas muitas mulheres não veem como possibilidade. Muitas famílias, né, não veem como possibilidade por achar que a conquista maior seria se gerasse, né? Eu tenho vontade de gerar, mas aí também tem, pra mim também tem a questão do corpo, né? Como é que vai ser isso? Uma pessoinha crescendo dentro do meu corpo. Todos os músculos se dilatando. O osso dilatando. E é enjoo, e é dor. É enjoo, é dor. O corpo muda. Medo de não permanecer. E não vai permanecer igual. Né? Vai ser outro corpo que você vai ter. Sim. Outra pele, que às vezes cria mancha. Sim. Né? É muita coisa, né, que uma mulher passa pra ser mãe, né? Muito sofrimento, né, também. Muitos processos pra lidar, né? E a gente tá falando do pré, né? Mas quando você tá ali vivenciando e o pós, vai ser outra pessoa, né? Por exemplo, se eu engravidasse, vai ser outra Lenise lidando com outro corpo, com um filho no braço, né? Com outra configuração de relacionamento, né? Então, assim, às vezes a gente se angustia muito por uma coisa antes. Porque a gente é uma coisa antes mesmo, né? Mas depois a gente se transforma juntamente com o tempo vai passando, né? Sim. Mas eu fico pensando como é que a gente lida, né? Com essas questões dessas cobranças, né? Seja de familiares, seja às vezes do parceiro que cobra, né? E aí alguns chegam a ser paias mesmo, né? De obrigação, às vezes cometem coisas que não é pra cometer, de não usar preservativo, né? Então, assim, é muito difícil lidar também, né? E se posicionar e que o corpo é meu, eu faço isso se eu quiser, né? E aí eu acho que o autoconhecimento, essa palavra tão nova... Uma palavra que ficou tão em desuso, né? Assim, mas que no sentido... Que ela traz, pelo menos pra gente, é muito importante, né? Embora ela tenha ficado aí muito batida, banalizada, né? O exercício de se autoconhecer ainda é muito importante, né? Pra tudo. E, inclusive, pra compreender como é que você vai lidar com a questão da maternidade, né? Mas eu sei que às vezes a gente racionaliza demais as coisas e a gente tende a querer racionalizar mais para poder decidir da melhor forma. Mas, assim, tem coisas que vão só acontecendo, né? Mas é importante a gente criar um filho, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Ser mãe é uma responsabilidade muito grande. Então é importante se perguntar se você quer realmente isso, como é que vai ser, né? Pensar em todos os processos, conversar com pessoas que já são mães para tentar compreender todas essas nuances femininas por trás do ser mãe, né? Então, eu acho importante conversar com outras mulheres, com outras mães, né? Para tentar encontrar em você uma resposta que a gente sabe que você pode não encontrar, né? Às vezes vai chegar um dia que você... Não, eu vou só decidir aqui que eu quero ser mãe. E aí ainda tem a dificuldade, né? Eu tenho essa preocupação às vezes. Hoje eu não quero ser mãe. Mas aí eu tô com 30 anos, aí tem essa questão do relógio biológico, né? E eu fico com medo. E quando eu quiser, se eu não conseguir ter? Porque hoje em dia muitas mulheres não conseguem ter. Não é fácil assim também engravidar, não, né? Muitas mulheres não conseguem ter. Aí tem aquela questão, sonho de ser mãe e não conseguem ter, né? É muito doloroso também. E aí eu tenho também esse medo, né? Eu até me perdi, nem sei onde é que eu tava. Mas era sobre isso mesmo, de conversar com pessoas, né? De dialogar.
fazer essa troca, fortalecer o que se pensa, né? Porque a gente se constitui a partir do outro, né? Então, se o outro, a partir das suas vivências, que é específicas daqueles atravessamentos, né? Daquelas relações, se eu me identifico, eu me fortaleço, eu vou pensando caminhos, possibilidades, né? E por isso que a gente fala sobre esse autoconhecimento, que não é porque tu quer e que tem uma boa relação com a maternidade que eu vou ter necessariamente, né? Sim. É um ponto de vista, é uma perspectiva, né? Uhum. Mas é importante a gente ter para pensar em possibilidades, né? Para conhecer histórias, para além do em um amor instantâneo, né? Que é pregado. Essa romantização, né? Isso. E outra coisa que eu acho importante também, né, é ir em busca de ajuda profissional, Sim. né, auxílio profissional, médico, né, psicólogos, porque é um processinho muito complexo, né, que vai mexer com você por inteiro, né. E aí tem também, hoje em dia, uma possibilidade muito maior, mas para quem tem condições financeiras, que é a de contagem de óvulos, né? Antes de você saber, eu não quero engravidar, né? E aí dá pra você, eu não quero ou quero, não sei, né? Eu tô em dúvida se eu quero engravidar. Aí tem a possibilidade de saber se você pelo menos vai poder ter, como é que tá a contagem dos seus óvulos, né? E aí dá pra congelar. Só que isso é uma realidade inacessível. Que quase ninguém tem, né? Só pessoas ricas, né? Sim. E aí tem essa possibilidade, mas é uma possibilidade que nem todo mundo vai ter, né? Sim. E eu fico pensando o quão essas informações chegam nas pessoas jovens, né? Nas adolescentes, por exemplo. Né? Porque a gente tá falando aqui de um ponto de vista, né? Das nossas vivências. Mas e a adolescente que fica grávida, né? Que tá na escola e que vê o corpo ali adolescente, né? Sendo transformado. Criando, gerando uma pessoa. É uma viagem, inclusive, essa palavra. Criar um filho. Criar. Não existe, eu vou criar. Menino. Uma confusão. Mas porque é muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. E aí eu fico pensando, né, nessas pessoas que têm filhos novos, né? Como a minha mãe teve, a tua mãe também teve, né? A cabeça, né? Pra sustentar. E aí, se não tiver apoio, né? Como é que são essas conexões familiares, né? De ter o filho. E aí, se um dia eu não puder estar ali do lado do meu filho, quem é que vai estar para dar o suporte? É o meu companheiro? É a família dele? É a minha família, né? Engraçado, né? Que eu lembrando agora, quando eu já fiz uma pergunta pra minha mãe, que era assim, eu fazia antigamente, né? Hoje em dia eu não faço mais. Mas eu já perguntei pra ela qual foi o momento em que ela percebeu que ela era adulta, né? Que ela sentiu, eita, agora sim eu sou adulta. Sim. Ela disse que foi depois que ela teve filho, né? E aí ela concluiu dizendo que era depois que ela tinha tido mais responsabilidade, né? Mas minha mãe, ela teve filho com 18 anos, né? Com 18 anos ela já se sentia adulta. Que doido, Sim. né? Eu com 18 anos eu não me sentia adulta. Eu até um dia desse eu não me sentia adulta. Sim. E a gente acha que se sentir adulta é pagar um boleto, né? É. Mas imagina a vivência de criar um filho. Não é? E aí são experiências, né? Cada um nessa vida. Sim. Nas suas escolhas, às vezes nem tão escolhas assim, né? Aí a gente quis trazer esse episódio, né, para trazer essas reflexões, os nossos pensamentos, as nossas experiências sobre esse tema, né, porque a gente sabe que atravessa muitas de vocês também, né, mas queremos saber de vocês, né, o que vocês acham, vocês querem ser mãe, como é que essa cobrança por ser ou não mãe tem chegado por aí, né? E aí a gente abre essa discussão, mas que é uma discussão que não se fecha por aqui, não se encerra por aqui. Sim. Né? E eu acho que é importante a gente frisar que é necessário que a gente defenda, né, a educação sexual, que a gente defenda a distribuição de preservativos, que a gente acha que as jovens têm acesso, né? E às vezes não,
né? E eu lembro muito da minha realidade lá em Morrinhos, de quando eu trabalhava no CREAS. Tinha menina do interior que não fazia ideia, né? Que não sabe como utilizar uma camisinha, por exemplo, né? E a gente acha que não existe, mas existe, né? E até, inclusive, o podcast é um ponto disso, né? De disseminar informação, de disseminar discussões. Então, assim, que a gente defenda essas informações mesmo, que a gente divulgue. Sim. Acho que é super importante. Que é uma possibilidade de autonomia nossa, né? Que foi negada pra gente por muito tempo, mas que a gente tá nessa luta de tentar todos os dias, né, alcançar. E pra fechar, a gente abriu a discussão, mas vamos fechar, mas não quer dizer que a gente vai fechar a discussão. A grande pergunta, e que não quer calar, é: Miga, você tá bem? Se esse episódio falou com você de um jeitinho especial, envia pra aquela amiga que você quer bem. Afinal, amiga que é amiga compartilha coisa boa. Se você quiser também e se sentir à vontade, escreve pra gente. Fala sobre o que você acha sobre esse tema e sobre como você lida ou não com tudo isso. Trouxemos a nossa perspectiva sobre o assunto, mas estamos abertas para ouvir vocês. Deixaremos nossos contatos na descrição do episódio e é muito importante pra gente saber o que vocês acharam, para que assim a gente siga caminhando juntas. Até a próxima! Até a próxima!